Estou, aham. Aí, se tu puder começar, pode começar. Eu vou deixar a câmera desligada aqui, que eu acho Então que tá, joia. melhora. Então lá, pessoal, sejam bem-vindos, né? A gente está aí iniciando mais uma live de assuntos mais técnicos. A gente agradece o Fernando Ciber da Coratex, né, que está participando junto com a gente da Tecnidene, né? Eu e a Ana agradecemos aí de verdade a participação do Fernando, agradecemos a participação de todos vocês. E a gente vem hoje aqui trazer e bater um papo com vocês sobre amarelamentos de peças jeanswear, né? Esse é um tema bem importante que está sendo, hoje em dia nas lavanderias, está sendo um tema bem recorrente. Fernando, quer se apresentar, falar um oi para o pessoal? Tá bom, Davis. Oi, Davis, Ana, a todos os participantes. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês sobre essa live, que como o Davis já falou, um programa que está realmente quebrando a cabeça de muita gente, tá? Muito obrigado pela oportunidade e vamos usar esse tempo para a gente poder compartilhar o conhecimento e as oportunidades dessas novidades que estão aparecendo aí. Muito obrigado. Vamos lá, Davis. Legal, Fernando, obrigadão. Então, pessoal, né, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o porquê que o amarelamento acontece, né? Então, se a gente for entender esse fenômeno, né, de amarelamento, amarelecimento, né, tem várias palavras aí para denominar esse tipo de problema que acontece nos tecidos de denim e acabam acontecendo na peça jeanswear, né, ele é consequência, né, de vários fatores, né, que a gente precisa entender cada um deles, e aí muitos deles, na sua somatória, né, acabam gerando esse problema. A gente vai falar aí um pouquinho deles de forma individual, né, para a gente entender, e aí esse problema, ele vai aparecer nas peças em maior ou em menor grau, né, dependendo de como esses fatores eles vão vão acontecendo, né, ao mesmo tempo, tudo isso. Então, primeiro, pessoal, né, uma água aí de boa qualidade, né? Então, hoje em dia, todo mundo sabe que o quanto a água está sendo difícil, cada vez mais, né, as lavanderias procuram utilizarem água de reuso, mas é sempre importante manter, né, a qualidade da água, principalmente, né, de agentes orgânicos em suspensão, livre de dureza, porque tudo isso vai acabar favorecendo esse processo de amarelamento das peças, né? Junto com isso, a gente também, né, tem a degradação da fibra por calor, né? Então, o que que acontece, né? Se eu pego essa fibra e coloco as peças, né? Mas essas peças vão estar expostas a calores excessivos, né? Alta exposição à luz ultravioleta, armazenamento por longos tempos, o corante, ele também vai se oxidando com o ar e vai criando, né, esses tons amarelados, né? Então, o que faz, né, então aí a gente tem a fibra também amarelando. Então, a gente tem a fibra amarelando e a gente tem também o corante amarelando. Aí, um dos pontos que acaba nessa época gerando muito desse tipo de problema acaba sendo porque a moda hoje em dia está pedindo lavagens muito claras, né? E aí, para ocorrer esses clareamentos, a gente acaba aí utilizando agentes oxidantes,
E sendo que o principal agente para conseguir esses efeitos de desbotes químicos é o hipoclorito de sódio, né? Então, o hipoclorito, né, que é o cloro que a gente utiliza aí direto nas lavanderias, ele acaba, né, favorecendo, né, esse amarelamento. O permanganato de potássio, que também é uma alternativa, né, principalmente quando eu tenho tecidos com uma quantidade muito grande de elastano, quando eu tenho tingimentos que tenham enxofre, ele também, né, pode proporcionar esse amarelamento das peças, principalmente quando, né, quando eu não consigo fazer uma boa limpeza, né, eu não consigo retirar eles, né, de uma forma completa. E, em muitos casos, nas lavanderias, a gente acaba, né, lavando, fazendo a neutralização com metabisulfito ou algum outro redutor orgânico, né, e aí eu acho que essa peça foi bem lavada, mas ela pode, principalmente em pontos de alta densidade, né, que são cantos de bolso, né, costuras duplas, pode sobrar um pouco de resíduo desses produtos. E depois, com o tempo, né, e aí entra um fator de transporte, o fator de armazenamento, isso, né, esses produtos continuam a reagir e pode dar esses problemas localizados. A gente também tem o uso de amaciantes catiônicos e siliconados em excesso, né, isso também vai potencializar, porque em muitos casos as lavanderias, quando pegam um tecido que tem um toque ruim, elas vão forçando a quantidade desses produtos, e aí esses produtos em excesso, né, porque a gente sabe que os amaciantes a gente coloca e não tira para dar o toque, né, eles também acabam amarelando. E tudo isso também, né, hoje em dia, está sendo afetado pelos poluentes atmosféricos, né? Principalmente aí dióxido de nitrogênio e ozônio, né? Esses gases, eles são encontrados em regiões urbanas, onde tem essa concentração de poluentes maior do que em outras, então, em determinados ambientes, eles também podem promover, né, esse amarelamento das peças, principalmente, né, fazendo o que? Degradando o corante, e aí esse corante, ele sai daquela tonalidade azul e vai para essa tonalidade mais amarelada. Isso é a realidade do que a gente está passando, né, mas agora, né, o Fernando vai apresentar para a gente aí uma alternativa cujos resultados estão muito, muito bons. Então, vamos lá, Fernando. Vamos lá, Davis, muito obrigado. Conforme o Davis falou, nesses últimos 3 ou 4 meses, esses problemas de amarelamento, eles estão sendo bem recorrentes e numa quantidade bem diferente do que a gente conseguia ver nos outros anos, né? O que a gente está notando também é que dentro das produções, a quantidade de peças que recebem os processos de clareamento, a maioria com cloro e uma boa parte também com permanganato, na média que a gente está olhando é em torno de 60% a 70% da produção das lavanderias, elas passam por esses processos de clareamento. Ou seja, é uma quantidade muito grande da produção total e passam por esses processos, né? No ano passado, a gente recebeu um produto novo, a gente nomeou ele como removedor IR, e, na verdade, eles são 2 produtos que são pós, e eles são um processo seguro para substituir os processos de clareamento contra cloro permanganato. Eles são produtos que são em pó, ou seja, a concentração deles é muito alta, tanto que a relação da força do processo ou do produto cloro
ele é em torno de 30 a 40 vezes mais forte do que o cloro. Nesses últimos, basicamente, os últimos 10 meses que a gente está trabalhando com eles, e já temos alguns clientes que estão rodando com ele em produção, são clientes que têm volumes muito grandes. A gente observou, conforme tinha sido nos relatado, que esse produto ele não apresenta os problemas de amarelamento que são constantes ou recorrentes nos processos com cloro e permanganato. Começamos a trabalhar com eles de maneira mais intensa no começo desse ano, em fevereiro. Como eu já falei, a gente tem alguns clientes que já substituíram 100% da produção ou dos processos de clareamento por esse produto, e verdadeiramente a gente constatou que não apresentam problemas de amarelamento. O produto tem algumas características muito interessantes, tá? O consumo de água quanto ao processo convencional é de pelo menos 50% a menos. Por quê? Não necessita as etapas de neutralização depois do clareamento, tá? Então a gente evita de usar beta-bisulfito e aqueles banhos posteriores, ou seja, a gente consegue deixar o processo mais compacto quanto a tempo e quanto a consumo de água, pelo menos 50%. Quando a gente fala de padrões bem claros, eu diria para vocês que esse consumo de água deve cair até 70% a menos do que os processos convencionais, tá? Voltando a destacar, eu não vou precisar neutralizar esse processo, simplesmente solto o banho dele, faço uma água e um banho de limpeza, tá? E o processo, ele parou de acontecer. O produto é um produto que é classificado dentro da lista dos DDHC, ou seja, contém as características de serem biodegradáveis, de não apresentar produtos nocivos ao meio ambiente, ou seja, para os clientes que têm essa necessidade, ele é uma alternativa, além de ser muito mais segura, mais sustentável e inovadora, ele vai conseguir se adequar às normas do ZDHC, tá? Uma coisa que vocês vão verificar nas fotos que a gente vai anexar depois na apresentação é que com esse processo de clareamento eu consigo permanecer com os efeitos de costura, e normalmente com os processos de cloro permanganato, quanto mais a aplicação de cloro que eu usar no banho de clareamento, eu vou começando a lavar a peça, ou seja, eu vou arrancando esses efeitos de tecido e de costura que a peça apresentou antes do processo de clareamento. Então, ele dá um acabamento muito mais nobre e a peça fica com um aspecto muito menos... ela está com um aspecto de menos batida a peça, ou seja, nós conseguimos derrubar o fundo, mas ela tem um aspecto muito melhor preservado quanto à questão dos forros de bolso, das costuras e da faísca, tá? Então, ele é um processo que se apresenta muito menos agressivo. Quanto à questão do amarelamento, como eu falei no começo, até agora, todos esses clientes começaram a trabalhar conosco, salvo alguns problemas de acabamento, ou seja, que a gente foi lá e verificou que eram problemas de acabamento, a gente não apresenta o problema de amarelamento. Então, realmente, esse produto, ele se mostra uma alternativa muito mais segura, muito mais econômica do ponto de vista de consumo de água e tempo de máquina, tá? Quanto à questão de ter que voltar para lavar as peças que já estão acabadas por causa desses problemas, ele não apresenta essa característica. Então, realmente, é algo que, para vocês que têm esse problema, vale a pena tentar, vale a pena acompanhar, porque realmente é uma solução inovadora para esse problema que já é presente em todas as lavanderias há muito tempo. Acho que o Davis vai poder compartilhar uma foto, vocês vão verificar que no processo do clareamento ele vem trazendo a peça sempre do fundo azul para o branco, ou seja, não fica acinzentado, e ele tem um padrão muito parecido com o cloro, tá? Então, é bem interessante essa questão do processo, porque ele traz para a lavanderia, ou ele leva para a lavanderia, o fundo que a gente quer, não acinzentado e sim azul. Certo?
Davis, consegue compartilhar ali a foto da peça, aquele shade ali que eu fiz, que é um clareado ali? A foto tá na tela. Tá. Para mim, tá aparecendo. Tem 4 peças, né? Então você consegue ver as fotos aí, Fernando? Para mim não aparece. Para mim tá aparecendo Para só... mim também não, Davis. Para mim só aparece a capa, Isso. Tem que clicar nele lá. Então, peraí. Aí. Ó, vocês conseguem... Como ele consegue trazer a peça sempre vindo para o branco, mas sempre fundo azulado, tá vendo? Ali tem 4 padrões, né? E eu consigo fazer um sky bleach, ou seja, um bleach total com ele, num processo bem compacto, 100% de remoção do índigo, tá? Com muita segurança quanto à questão da fuga de elastano ou da preservação do algodão, de forma bem segura. Tá? Essa é uma foto que a gente fez um trabalho para uma marca que é de fora, que produz aqui no Brasil, e a gente conseguiu pegar essas peças e trazer para esse fundo azul claro, que é o padrão deles internacional, né? Que é o padrão de cloro, vamos falar assim, né? E, Fernando, vamos abrir para perguntas, né, pessoal? Que vocês quiserem perguntar para o Davis e para o Fernando. E esse produto, ele é bem mais ecológico, né, Fernando? Não, como eu falei, ele está dentro da lista do ZDHC, ou seja, ele não tem nenhum agente nocivo, produto pesado, e ele é biodegradável, ou seja, né, ele vai se transformar depois da aplicação, né, no sulfato, então ele não tem nenhum tipo de agente pesado, de carga que vai ter algum problema de tratamento posterior ou algum residual no artigo. Ele se consome durante o processo, vamos falar assim. Uhum. E o importante ali, que eu achei bem interessante, é a redução do consumo de água, né? E a redução no tempo do processo. Isso deve ser bem interessante no final. A gente consegue substituir o processo do permanente dele sem problema algum, tá? É muito importante dizer que a gente consegue substituir pelo mesmo custo ou muito próximo, mas com uma economia do tempo de hora e de consumo de água e de que não exige, né? Ele é mais compacto em todos os aspectos, né? Uhum, não, bem interessante. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Davis, vamos ver se ele me responde, pode ser você também, Fernando. Qual é a diferença do amarelamento e das peças queimadas? Quando a gente tem um amarelamento, né, a gente pode ter um amarelamento, que é uma degradação da fibra, né, e eu posso ter uma reação química, né, desses agentes, que podem ser os agentes químicos que vão estar reagindo com o corante, ou da poluição atmosférica que vai estar reagindo com esse corante e fazendo uma oxidação, né, e transformando esse tonalidade azul em amarelo. Quando a gente fala de queimar, né, que a peça jeans, ela sofreu uma queima, significa que ela tem uma baixa solidez à luz, né, e isso aí é uma característica do denim. Então, se eu pegar o denim e deixar ele dobrado e ficar, né, exposto numa luz dicróica, por exemplo, que é aquela luz de loja, por muito tempo na mesma posição, o corante vai queimar, vai mudar de cor, né? Porque aí é uma relação entre a solidez à luz. Então, o amarelamento, que é esse que a gente está fazendo, é resultado, né, da reação química desses produtos, né, por uma má neutralização, por sobrar esses produtos ainda na peça. Então, essa é a grande diferença.
Ah, perfeito, obrigada. Aqui, a Jaqueline está perguntando. Boa noite, Fernando. Quanto ao tempo de redução de cor, qual a variação entre o tempo entre essas peças da imagem? Quanto tempo precisa entre cada uma delas para conseguir chegar na cor? Aqui na foto, por exemplo, né, a gente fez aquela última peça, ela chegou com 40 minutos, na última peça, ou seja, a gente tem uma peça ali que está com 10, uma com 20, uma com 30 e a última com 40 minutos. Importante ressaltar que todo o processo posterior ao cloro, eu não vou ter mais, né? Ou seja, eu faço só descarrego, faço uma água e mais um banho com uma limpeza, ou seja, eu não tenho aquele banho da neutralização, eu não tenho depois mais 3 ou 4 banhos para fazer a limpeza do metabisulfito, ou seja, todo aquele processo posterior que é muito demorado e onde se consome muita água, eu já não tenho mais com esse processo. Então, eu consigo fazer esse degradê. Eu vou dizer para vocês que para vir para um Sky, ou não sei como querem chamar esse de remoção de 100% do índigo de uma peça, eu vou fazer ele com 50 minutos em um banho só, tá? Ou seja, ele é muito mais compacto que com o cloro ou com o permanganato, eu vou ter que fazer 2 banhos, né? Faço um banho com 40 gramas litro de cloro, 20 minutos, solto, faço mais um, ou vou fazendo os reforços, né? Com ele eu faço uma receita só e vou seguindo, fazendo um gradual de edição de produto, até chegar no branco. Então, é mais ou menos essa relação. Eu acho que eu devo ter respondido a pergunta, né? Sim, e aí a reprodução disso, Fernando, que muitas vezes a gente tem problema de chegar a lotes com cores diferentes, né? Do mesmo tecido. Como é que reproduz? Não, a questão vamos dizer, do processo de remoção do índigo ou da oxidação do índigo, ele vai ocorrer como ocorre com o cloro ou com o permanganato. Ou seja, se eu tiver nuances de tecido, se eu tiver a questão de blends ou de tingimentos com sulfuroso, eles vão se comportar da mesma maneira. O que a gente vê é que como ele tem ele faz uma oxidação gradual e que segue, a gente vê que ele tem essa capacidade de deixar mais igualizado dentro da mesma máquina se houver rolos diferentes ou partes de tecido diferentes, tá? Isso a gente já conseguiu observar. Ele deixa mais homogêneo, mas não é nada para resolver problemas críticos de lotes muito diferentes, tá? E a gente vê que ele fica mais homogêneo quanto a essa questão de diferença de lotes de tecido. Ok? Ok, perfeito. Porque muitas vezes dá, né, problema de tonalidade, realmente são lotes de tecidos muito diferentes, né? As pessoas acabam não seguindo a ordem de corte, ou tem rolos, né, de entregas diferentes, então ele vai acontecer a mesma coisa que o cloro permanganato. Vai ter milagre, e talvez mais igualizado, mas corrigir de figura de lotes, vamos falar assim. Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou perguntar por áudio aí, tá? Porque... Pergunta, né? Começou. Claro! Ô, Fernando, você falou tempo de 10, 20, 30 e 40 minutos, né, no degradê ali. Mas, obviamente, com percentuais diferentes de carga de produto? O que a gente está fazendo, Tomazoni? No começo, a gente pegava e fazia, por exemplo, no desenvolvimento, né? Aquela última peça que está na foto, né? Eu vou usar dentro do removedor, né? A gente pegava e entrava com 0,5, deixava rodar uns 10 minutos, mais 0,5, e ficava 30 minutos, né? Certo? Certo. Esse é um formato de fazer, tá? O que nós estamos fazendo, que está dando um resultado muito legal, é que a gente observou com esses dias que a gente foi acompanhando que a gente fazendo uma dosagem progressiva do produto ia fazer permanecer as cores melhor, tá? Então, esse aqui da foto é um exemplo que eu estou falando. Eu botei 0,2% de produto cada 10 minutos. E fui fazendo um gradual até 1% na última peça. Tá. Então, a gente viu que a gente foi fazendo um processo ser um pouco mais devagar, e ele conseguia fazer essa permanência das culturas, tá? Não fica com aquele aspecto tão lavado, quando é um processo muito mais forte com o cloro, tá?
Certo. E o tempo, por a produção, um tempo de 30, 40 minutos para fazer um clareamento é um tempo bom, sabe? Quando tiver uma máquina que está com uma carga boa de máquina e o tempo, a gente, de vez de fazer aquele clareamento rápido em 15 minutos, a gente prefere hoje trabalhar em tempos de 30, 40, seguro também, tá? E os volumes, digamos, como a gente trabalha, vamos falar de tingimento, que a gente trabalha, por exemplo, o teu sistema Smart, né? Mas vamos pegar os volumes ali, eu tenho que trabalhar com o volume respeitando 40% da carga nominal, ou posso carregar um pouco mais esse processo? Agora se eu carregar muito, vou ter o problema do risco ou até mancha. Eu vou falar uma coisa que é bem interessante, Amazônia. Aqui no sul a gente consegue, é normal a gente fazer clareamento relação de banho 1:10 com 35, 40% da carga da máquina com cloro, ok? Aqui é normal, tá? A gente anda em outras regiões do Brasil, não é normal. Se trabalha com pesos menores por causa do medo da falta de igualização, tá? Vou dizer uma coisa para ti, a gente segue com o processo do removedor dentro da mesma ideia dos processos de Smart, trabalhando 40 a 50% da carga da máquina. Por quê? Esse clareamento, quanto menos água, eu tenho mais rendimento do produto, tá, Tomazoni? Interessante. Sim. Interessante. Se eu fizer um clareamento com uma relação de banho 1:10, tá? Mesmo o clareamento com uma relação de banho 1:7, eu vou conseguir diminuir o removedor em pelo menos 20%. Quanto menos água, concentra mais o produto no banho, tá? E esse processo até agora não se apresentou em nenhum momento como um problema de igualização, ou seja, se eu trabalhar com menos água, eu consigo trabalhar com menos produto, tá? Então, seguindo aquele processo que usa na tua lavanderia, de trabalhar com pesos maiores nas máquinas, a gente vai seguir com a mesma relação de peso e consumo de água no clareamento. Ok. Tá? Que eu sei que eu acompanhei lá com vocês, e né, na produção, pessoal, não, é 1:10. Não, pode ser 1:10, mas a gente pode ir trabalhando com 1:8, 1:9. Existe uma assim, muita por causa que esses processos de cloro são muito antigos, né? Então, todos têm essa mesma concepção, não, tem que ser relação de banho alta, para não ter problema de igualização, enfim. Aqui a gente consegue trabalhar o inverso disso tudo, tá? Eu vou conseguir trabalhar com menos água e mais peso, eu vou trazer o processo para tipo 30, 40 minutos, tá? Essa é uma dificuldade, essa cultura que nós temos na lavanderia, eu falo pela minha, né? De a gente não querer mais do que 20, 25 minutos num processo de clareamento. Até porque a gente também, eu defendo aquela corrente que o elastano também, o que agride é a ação mecânica. Não tem perigo eu, num processo de clareamento, estender mais, aí, como falar em 40 minutos, 50 minutos, a ação mecânica, essa eu pergunto para o Fernando e para o Davis, a ação mecânica poder comprometer o elastano? Davis, quer responder ou respondo? Pode responder, Fernando. Eu prefiro trabalhar com com menor carga de agentes químicos, com um processo que é 20%, 30% mais demorado, do que vir com uma carga alta de cloro ou permanganato rápida, tá? Eu prefiro. Tá? É uma concepção que nós temos. Vamos trabalhar um pouco mais devagar, químicos, né? Ter esse processo mais devagar. Porque eu vou dizer uma coisa para ti, se imaginar que eu vou ter um processo que é mais de 10 minutos, mas eu vou ter uma carga muito alta de oxidante, teoricamente o elastano vai sofrer mais por causa dessa carga rápida de oxidação, tá? Esse é um conceito meu. David, contigo agora. E outra coisa importante desse processo também relacionado a isso é que você pensa assim, então você vai fazer um clareamento com 40 minutos, né, e depois você vai dar os 2 enxágues. Nesse processo, vai ser esse tempo e depois acabou. Você não vai ter mais todo aquele tempo
da neutralização, dos enxágues da neutralização. Então, mesmo que aparentemente você tenha lá 10, 15 minutinhos aí a mais no seu processo aqui, no tempo total, né, ele vai dar muito parecido com o que era ou até um pouco menos, né? E aí o que faz isso também que o Fernando falou, né? Essa carga, né, mais gradual de químicos em cima do elastano, né? Todo o elastano, né, o que ele faz? Dependendo, principalmente quando a gente trabalha com o hipoclorito, né, e a gente deixava ele muito tempo exposto ao elastano, o elastano, ele começa a gente ter aquela ideia de fazer as ligações cruzadas, que é fazer o elastano também ser atacado quimicamente. Nesse caso, o ataque químico do elastano, o produto agride menos o elastano, e essas quantidades, né, também vão agredir menos. Então, no final, você consegue ter uma preservação maior da estrutura do elastano, tanto químico quanto em relação ao físico, né? Então, você tem aí a estabilidade química da fibra ainda, ela está mais suportada, e no nível de tempo do processo, você também consegue manter a fibra intacta. Eu posso fazer um complemento aqui? Claro que sim. Algumas semanas atrás, eu fiz um trabalho num cliente no Espírito Santo, e ele fazia o seguinte: ele trabalhava com temperaturas de, no máximo, 40 graus, ele tinha um artigo que era tão sensível à temperatura e a cloro, que ele tinha muito problema recorrente quanto à fuga de elastano, tá? Nós fizemos o quê? Ele trabalhava, aí só para ter uma ideia, a temperatura máxima que ele trabalhava era 60 graus no secador. Escuta só a confusão. E aí nós viemos com o processo de clareamento a 60 graus, né? E o cliente diz, eu não quero essa temperatura. Aí nós pegamos e customizamos nesse cliente, onde ele tinha essa característica de muito problema de fuga de elastano, esse processo do removedor a 50 graus. Tá? Então, nós conseguimos diminuir a temperatura, fizemos essa adição escalonada do produto para deixar o processo mais lento, e até agora não tive nenhum tipo de comentário quanto apareceu um problema. Aparentemente, não teve mais nenhum problema, tá? Então, eu estou falando, a experiência do dia a dia mostra que a gente tem um processo bastante versátil aqui, quanto à questão de temperatura, volume de água versus a relação do tempo, e a questão da dosagem de produto, tá? Então, é uma outra opção, se a gente souber que está vindo um artigo que é muito sensível, trabalhar com menos temperatura ainda. É uma outra opção. Isso que é o legal desse produto. Legal. Okay? Obrigado. Isso. Pessoal, eu estou aqui. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu ia te fazer uma pergunta, mas já falaram aqui, né? Eu ia perguntar o quanto o produto é menos agressivo ao elastano. Mas vocês já responderam, né? Que ele agride menos. É um processo muito interessante mesmo. David está usando um desafio que eu tenho, né? O Fernando conhece bem minha realidade, né? O Davis também teve lá, a Ana conhece a nossa empresa também. Não é desafio, mas é que como a gente trabalha multimarcas e todas as marcas trabalham N bases, né? É você chegar num determinante de um ponto razoável de trabalho, né, o Fernando? Eu fiz esses dias o trabalho no cliente do Nordeste, né? E ele tinha 30 artigos na coleção. É uma marca bem grande do Nordeste. E aí, o que aconteceu? Para ele era muito fácil. Nós pegamos em 2 dias e fizemos todos os artigos deles com 4 concentrações, né? Uhum. Aí ele jogou esses padrões todos na parede e disse, olha, o artigo tal com 0,5 é tanto, mas na lavanderia de
desespero, esse problema é um desafio no dia a dia, né? É difícil a gente conseguir ajudar, porque a gente não consegue ter essa bola de cristal. Esse artigo aqui derruba mais rápido ou derruba mais devagar, né? Aí vai o feeling do lavador, né? Na verdade, o ideal era a pessoa fazendo alguns pilotos, né, e trocando gradualmente, até as pessoas pegarem a prática. Pelo que eu sinto, é a prática do lavador que ele já sabe, né, que aquele tecido cai mais rápido por cloro, por permanganato. Você ia falar, Tomazoni? Não, eu ia só complementar, mas praticamente foi o que o Fernando falou, né? Na verdade, a gente tem que, ou seja, gradativamente evoluir. Nós começamos, o Fernando fez um trabalho, realmente, vou dar um depoimento aqui, o produto é legal, funciona, mas eu falei ali atrás a questão de quebrar esse paradigma de a gente, do tempo de máquina, né, que a gente está acostumado, o usual é trabalhar 20 minutos, 25 minutos no máximo, uma redução. Mas bem colocado o que o Davis colocou, a gente esquece depois dos enxágues e de neutralização, que nesse processo eu acabo absorvendo isso aí, né? Ou seja, não há necessidade, né? Que no infligir dos ovos, tu bater a régua, talvez vai chegar no mesmo tempo de máquina no produto, né? Ô Tomazoni, a gente está andando na rua bastante, né? E assim, ó, consumo de cloro de uma lavanderia, qualquer lavanderia hoje é 4, 5, 6, 8 toneladas por mês. E quando a gente adiciona esse processo, aí tu vê como existe desperdício de produto, tá? Que daí o cara, às vezes, compra 8 mil quilos, ele compra 150 quilos de removedor, né? Que é o formato certo, né? Porque daí tem que ser toda essa receita, né? E é impressionante, eu tenho clientes meus que virou e falou assim, ó, Fernando, eu, tipo assim, eu dava 40% a mais de cloro porque eu queria fazer tudo muito rápido e fazia 2 banhos, a história toda. E hoje eu uso um percentual muito baixo do teu produto e faço a mesma produção, né? Uhum. É importante também, a gente tem que se ater a isso para ver como economicamente ele fica muito mais viável. Fernando, nós temos 4 padrões aqui, né? E um padrão bem ice, bem mais claro. Vamos imaginar esse último padrão cair mais 50% aí, tá? Tá. Como é que fica? 2% do produto. 2% é o percentual máximo de uso e o tempo máximo de ação dele são 40 minutos, tá? Então, esse é o ponto de eficiência dele. Então, eu consigo fazer um descarregamento 100%, usando 2% de produto em torno de 30 minutos, tá? Mas fica branco, tá? Uhum. Eu depois do tecninha, eu vou botar ali alguns trabalhos que a gente fez, chegando a branco, tu vai ficar, é muito legal, tá? É muito legal. Ok. Tá? E o importante, né, ressaltar, que já foi falado, na redução do consumo de água, que eu achei interessante que eu comentei com o Fernando, é que uma coisa a gente, né, para pensar, reduzir os 50% do consumo de água, mas reduz também o seu tratamento, né, dessa água que você economizou. Então, juntando tudo, achei muito interessante esse trabalho, por isso eu quis até apresentar aqui para o pessoal, né, da comunidade aqui, até porque muita gente estava reclamando de amarelamento, alguns fizeram contato, pedindo uma orientação, então a ideia veio aqui para apresentar. Eu não conhecia o processo e fiquei impressionada pelo trabalho. Mais alguma dúvida, pessoal? Já está dando nosso tempo aqui, né, de apresentação, sempre é rapidinho, é para a gente realmente apresentar uma solução de problema, né? Primeiro entender o problema, porque é amarela, e depois que soluções, né, que solução que o mercado está apresentando hoje, e que é algo bem, bem interessante, que o Fernando trouxe aí para nós. E também o Fernando está no grupo, né, Fernando? Se alguém tiver alguma dúvida,
chama, o que tu puder botar de material lá também é muito, muito bom. Então, né, pessoal, eu queria agora já finalizando, agradecer ao Fernando pela tua disponibilidade de estar aqui apresentando esse processo tão interessante. Agradecer aqui também o Davis, por estar aqui com a gente hoje e apresentando toda essa parte técnica de amarelamento. E dizer que em breve teremos mais outras, né? Todas as dúvidas que vocês tiverem, sempre nos comuniquem ali, perguntem, porque isso também gera insight de buscar soluções para o que o mercado está tendo problemas, né? Então, o que a gente quer é que no dia a dia de vocês a gente consiga estar ajudando de alguma forma. Pessoal, eu agradeço para vocês a oportunidade e eu vou colocar no grupo, na sequência, algumas coisas, quem tiver interesse é só me chamar lá, tá? Alguma dúvida? Então. Isso, a Jaqueline até está pedindo se tem algum material em PDF sobre o processo. Esse material a gente pode disponibilizar aqui no grupo, né? Esse material que foi apresentado. E o Fernando tem mais material, né, Fernando? Tipo fotos, isso é bem interessante também. Vou mandar aqui no grupo, tá bom? Então tá. Pessoal, era isso hoje, então, né? Assim, bem pontual e soluções aí dos nossos problemas do dia a dia. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, David. Muito obrigada a todos que estiveram aqui participando e trocando ideia. Obrigada, Tomazoni, pelas suas considerações, foram excelentes. E contem sempre com a gente. Beleza, pessoal. Obrigado também, Ana, do convite. Fernando, obrigado, Davis. Grande abraço a todos nós aí. Boa noite. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece a participação de todos. Obrigado. Um abraço a todos. Boa semana. Boa semana também.